Conexão Saúde. Apoio Cultural. Clínica Informa. Estética e emagrecimento. Mais um Conexão Saúde no ar, um programa dedicado ao nosso bem-estar. Os antioxidantes combatem os radicais livres, mantendo a saúde da pele, retardando o envelhecimento e prevenindo doenças. Vamos entender o que são os antioxidantes, os radicais livres e muito mais hoje com a nutricionista Tuca Baldan e a fisioterapeuta dermatofuncional Rafaela Benedetti. Bem-vindas, meninas. Mais uma vez é um prazer tê-las aqui no Conexão Saúde. Para mim é um prazer de novo estar aqui com você e mais um prazer ainda porque eu tô com a Rafa, que a gente estudou junto, né, Rafa? Sim, estudamos desde junto. pequena, então é sempre muito legal. E um prazer maior porque a gente tem um convidado cada vez mais expressivo. Temos um convidado expressivo, tá muito expressivo agora. Que delícia, parabéns. Então, obrigada. Né? Tô passando muito bem, por isso que eu tô aqui conseguindo você viu? A gente fazer pode o programa trabalhar hoje, exatamente. Grávida, esse é um exemplo. Nós estamos aí na reta final, quantas semanas, Tuca? Tô de 36 semanas já. Que delícia. Entrei no 9º mês, né? Parabéns. Obrigada. E hoje a gente vai falar dos alimentos, da parte de cosméticos, antioxidantes. E eu queria começar pelo começo, o que são os antioxidantes, né? Como que a gente pode explicar? Na verdade, o nosso corpo produz tanto antioxidantes quanto os radicais livres, naturalmente, né? E eles trabalham, eles precisam estar equilibrados, digamos assim. Então, o processo de respiração que a gente faz, processo de geração de energia do ATP para as nossas células, naturalmente produzem radicais livres, que são essas substâncias que, quando estão em excesso no nosso corpo, eles causam o que a gente chama de dano oxidativo para a célula, né? Então, quando eles estão em grande quantidade, a gente pode ter um envelhecimento precoce da pele, a gente pode ter doenças relacionadas a tudo isso. Em contrapartida, o nosso corpo também produz naturalmente esses antioxidantes, né? Então, o equilíbrio deles... Nós produzimos os radicais livres e também os antioxidantes. E os oxidantes. Então, quando esses antioxidantes e oxidantes estão em equilíbrio, não há problema nenhum. Quando ocorre esse desequilíbrio, é onde esses radicais livres aparecem. E aí os antioxidantes entram para combater esses radicais livres, para neutralizar a ação desses radicais livres, danificando as nossas células, funções celulares, enfim. Entendi. E quais são os principais antioxidantes? Então, em questão de pele, né, foi o que a Tuca explicou, as células, elas oxidam, né, então a gente tem que trabalhar o conceito de dentro para fora e de fora para dentro. Esse conceito é ótimo, né? Isso, a gente trabalha... de dentro para fora, a gente fala de alimentação, né, que é de dentro para fora, e o de fora para dentro a gente fala mais nessa questão de pele e de cosmetologia. Entendi. E me explica aquela história da maçã, Rafaela, que você acha que seria legal para o público de casa entender a oxidação e quais são os fatores externos que influenciam a oxidação? A gente faz uma certa relação, né? A maçã, quando a gente corta, pelos fatores externos, que é a parte de luminosidade, o oxigênio, né? A gente vê que a maçã ela fica escura, né? Ela oxida. Isso acontece com a nossa pele também. Perfeito. Né? A questão solar, a questão do estresse, da poluição, tudo isso atrapalha. Então, tudo isso são fatores que ajudam a gente a produzir mais radicais livres. Exatamente. Tá. Cigarro, bebida alcoólica, estresse, noites mal dormidas, né? Que o estresse está relacionado a tudo isso. Má alimentação. Então, tudo isso aumenta ainda mais essa produção desses radicais livres. Por isso que na pele a gente trabalha, né,
com alguns ativos antioxidantes, associado com a proteção solar, né? Hoje, Perfeito. com a tecnologia, com os dermocosméticos mais tecnológicos, a gente associa a fotoproteção a alguns ativos antioxidantes, como um deles, mais conhecido, é a vitamina C, que é um dos ativos dentre vários que a gente tem que ajuda nessa parte de oxidação da pele, clareamento, previne o envelhecimento precoce dessa pele, melhora rugas, manchas, então ele é bem funcional, né? Entendi. E Tuca, quais são os alimentos que a gente pode consumir, né, para Considerar como antioxidante. Isso, alimentos antioxidantes mesmo, né? Essa história do in, do out, como a gente se previne por dentro? De dentro para fora. Pra fora, isso. Bom, os mais conhecidos são vitamina C, né? Então a gente encontra em laranja, abacaxi, acerola, kiwi, morango, essas frutas cítricas. Qual a quantidade? Porque eu acho assim, a gente sabe que a gente tem que comer fruta, então a gente está aprendendo que nessas frutas tem os antioxidantes. Qual a quantidade certa, diária, que a gente consome para realmente fazer efeito nessa história Pri, do envelhecimento? Depende um pouco da idade. Então, se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso. Depende se a pessoa tem uma prática de atividade física constante, porque a prática de atividade mais brusca e intensa a longo prazo requer um suporte aí desses antioxidantes, porque a gente produz radicais livres nesse excesso de atividade física, no overtraining que a gente fala, enfim, ou quando a pessoa se lesiona, né? Então isso depende um pouco. O que eu acho importante, daí a gente vai cair no velho esquema de comer de forma equilibrada e saudável, porque com isso, se você tiver uma dieta rica em cereais integrais, né, grãos integrais, frutas, verduras e legumes, muito provavelmente você vai atingir uma quantidade suficiente. Você tem um equilíbrio. Exatamente, né? desses uma base que te antioxidantes. ajuda para qualquer tipo de... Exatamente. Agora, claro, por isso que eu estou dizendo, depende do seu estilo de vida, depende muito se você está estressado, se você não está. Enfim, para você ter de repente, uma suplementação de vitaminas e minerais, né? A gente não pode sair assim suplementando também. Então, através de exames de sangue, a gente consegue detectar qual o percentual que a gente tem disso, né, de vitaminas e minerais. E hoje a tecnologia dos cosméticos, né, nos traz muitas opções para a gente conseguir. Muitos benefícios, né? A maioria dos cosméticos hoje eles estão tecnológicos. A gente fala muito em ativos nanocapsulados, que são ativos que têm partículas menores, que é mais fácil de entrar, né, na sua pele e fazer sua função lá dentro, né? Então eu trouxe também para a gente um quadro para explicar melhor sobre alguns ativos antioxidantes que a gente tem, né, dentro desses cosméticos. Tem alguns tipos de antioxidantes de uso tópico em alguns cosméticos, começando com a vitamina C, que a gente já falou, né, que é um poderoso antioxidante, que ele atinge o colágeno, né, que é uma... Famosíssimo o colágeno. Exatamente. Hoje todo mundo busca o colágeno. Exatamente, que é uma proteína, né, que dá sustentação para a pele. Então ele faz uma renovação celular e melhora o tom da pele também, tá? Perfeito. Além da vitamina C, a gente tem a vitamina E, que é um poderosíssimo anti-inflamatório, que combinado com a vitamina C, ela faz uma eficácia maior, né? A gente tem o ácido retinóico, que é derivado da vitamina A, que também é campeão em estudos científicos da sua eficácia na renovação das células e do colágeno. O ácido elágico, que é extraído da romã, né? A gente sabe, a Tuca pode até falar um pouquinho disso, que a romã é uma fruta extremamente usada dentro da cosmética e da parte nutricional, porque ele ajuda a combater os radicais livres. Então, esses são alguns dos antioxidantes que a gente tem dentro dos cosméticos para auxiliar no nosso tratamento estético. Entendi. E em relação à alimentação. Então, para vocês verem como está tudo muito vinculado, né? Então, ela falou muito de vitamina C, vitamina E, vitamina A,
enfim. E pela alimentação a gente também tem a vitamina C, como eu citei, a vitamina E, que é muito importante. A gente encontra em oleaginosas, por exemplo, castanha do Pará, germe de trigo. Né? Poder comer castanha do Pará à vontade. Nada à vontade. Que pena, né? Tudo tem a sua quantidade. A vitamina A, tem os carotenoides, né, que a gente fala aqui. Então, eles são divididos em... Aí tem o beta-caroteno, que a gente conhece. Então, cenoura, mamão, e a própria laranja, enfim. E o licopeno, que a gente também encontra aonde tem esse licopeno? Melancia, goiaba, beterraba, tomate e os polifenóis, que tem o resveratrol, conhecido do vinho tinto. Não, é importante do a gente suco saber, de na realidade uva. a gente escuta esses nomes diferentes. Não é isso que a gente quer que você aí de casa fique de olho. A gente quer realmente passar o Quais tomate, alimentos, os alimentos que a gente precisa realmente ter na nossa casa, ter na nossa geladeira. Então, mas se você pensar, na hora de fazer isso um que eu tô dizendo, varejão, esse dia a escolher o dia, alimento certo. então, mas né? esse dia a dia saudável, ele contempla muito desses alimentos, entendeu? Muito. Então, Às vezes a gente já tem... consome sem se preocupar Isso, que é sem saber que é antioxidante ou não. antioxidante, exatamente. Então é isso que eu tô, por exemplo, o chá verde tem uma substância chamada catequina, mas é isso, esse nome a gente não tem necessidade de saber, o público em geral, né? Claro, a gente que estuda, claro. Mas tem desde o chocolate, ele tem ação Muitas pessoas se antioxidante preocupam por e conta ele do cacau. Então vamos lá, calma, por conta do cacau. Dando preferência por ele ser mais amargo, o cacau, então quanto mais amargo for esse chocolate, 80%, 100% dark, que eles falam, ele tem uma quantidade maior de antioxidante, né? E o antioxidante, o que ele faz? Ele tem essa ação anti-inflamatória para o corpo. O que a Rafaela nos falou, Exatamente. né? Da vitamina No caso da C. pele, Exatamente, no caso da pele e no caso do corpo como um todo. Então, o fato da gente, de repente, ter um cabelo mais ruim, com problema de queda de cabelo, ou, enfim, acne na pele, uma celulite, né? Fatores que a gente coloca para fora, quer dizer, é o corpo respondendo Sim, sempre, né? a falta, de repente, responde. Dessas substâncias e que a gente encontra principalmente nas vitaminas e nos minerais. O selênio é um rico antioxidante também. Perfeito. Meninas, muito bom papo. A gente finaliza no segundo bloco esse assunto que eu achei maravilhoso. E agora, para finalizar, vamos para o look do programa, que é esse vestidinho aqui, todo soltinho, primavera, essa estampa. Adoro o azul, a mistura do azul com o verde. Eu achei que ficou bacana. A pulseira também é da Inês Janine Boutique, né? Inês Boutique de Matão. Esse decote eu achei maravilhoso. Eu finalizo aqui mostrando o meu brinco, a maquiagem e o cabelo, que é da clínica da Fúvia Magrini. E a gente já volta, fique aí. Voltamos aqui no Conexão Saúde e recebemos hoje a nutricionista Tuca Baldan e a fisioterapeuta dermatofuncional Rafaela Benedetti. E eu queria agora, Rafa, conversar com você sobre os cosméticos. Como eles atuam realmente no envelhecimento? Então, é o que a gente fala, como a nossa pele ela oxida, a gente tem que trabalhar, né, para prevenir esse envelhecimento precoce com ativos que tenham os antioxidantes, que eu acabei explicando antes, uma Sim. relação de ativos. E também dentro desses cosméticos a gente tem um produto chamado fator de crescimento, que ele também ajuda muito a parte de produção de novas células, né? Principalmente os fibroblastos, que produzem o nosso colágeno, e os queratinócitos, que produzem a elastina, né? Que dá sustentação para a nossa pele, melhora a unha, cabelo. Então, todos esses ativos, o conjunto desses ativos dentro do tratamento estético melhora muito essa prevenção, né? Claro. As rugas, as linhas de expressão, né? Então, são ativos bem completos. Tudo que a gente quer que suma da nossa vida com a idade, né?
Claro. E lá na clínica, né, na Clínica Informa, vocês recebem as pessoas incomodadas com envelhecimento a partir de qual idade? Porque eu acho que tem hoje existe uma crítica, né? As pessoas estão muito preocupadas no rejuvenescimento. Desde muito cedo, né? A gente tem Desde visto, muito cedo. Eu agora como cliente, né? Não falando como nutricionista, a gente tem, como cliente mesmo, a gente vê isso desde muito cedo. Muitas meninas muito preocupadas. Existe essa com as busca linhas, mesmo sim, das jovens. Sim, a partir dos 25 anos, a gente começa a ter um pouco dessa oxidação da pele, então vai muito também da questão genética, da questão alimentar, né? Que tudo fatores isso, externos, fatores né? externos, Do estilo de tudo vida. isso se sobressai na pele, né? Então elas já começam a se preocupar com as linhazinhas de expressão aqui na região da lateral dos olhos, Sim. abaixo dos olhos. Então a gente tem todo o trabalho lá na clínica com esses cosméticos associado aos aparelhos, né, para poder ajudar esses incômodos que essas mulheres e homens também sentem. E tem algumas coisas agora eu querendo Claro, saber, claro. essa questão de idade. Então, por exemplo, a pessoa de 25 anos pode fazer tal tratamento, uma de 35 já é um tratamento X, porque a de 25 não pode fazer o de tratamento da de 35. Sim, Enfim, existe a gente ou acaba não? usando cosméticos diferentes. Vai da individualidade de né? cada um, E vai né? da idade de cada um e o que cada um precisa. No início, a partir dos 25 anos, você pode associar aos tratamentos estéticos a vitamina C, né? Que ela Né? Sempre a vitamina A C vitamina é primordial. C é primordial, né? Desde mais novinha até uma senhora, mas a vitamina C por si só, numa senhora, ela não faz tanto efeito. Você precisa de alguns ativos que estimulem mais a fibra colágena, né, a elastina, para poder preencher essa região, né, essas ruguinhas, essas linhas de expressão. E quando uma senhora busca esse tratamento de rejuvenescimento, existe resultado? Sim, né? A gente precisa ter um pouco de paciência. As pessoas têm aquela ideia de que uma sessão vai resolver, que precisa de uma avaliação criteriosa, né? Para a gente ver todos esses fatores externos, as questões hormonais, né? Que estão envolvidas. Claro. Aí sim, fazendo um tratamento externo associado com a nutricionista. A nutrição vem muito forte dentro dessa parte estética, né? Por isso que eu falo, a gente trabalha isso muito na clínica, o fato de você cuidar internamente e externamente. E aí sim você tem todos os benefícios e com certeza vai melhorar muito a sua pele. É aquela história, né, Pri? Eu acho que o Claro. que a Rafa colocou aqui. As coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Então, mesmo um tratamento estético, né, para pele, o emagrecimento de forma mais saudável e equilibrada, não é da noite para o dia. É a questão Então, da disciplina. Eu exatamente. acho que a palavra Então, disciplina é tão forte quando a gente quer se pra cuidar. coisa estética também, né, Rafa? É, Aquela pessoa que precisa. passa, por exemplo, filtro solar diariamente, vitamina Já C, se previne. isso, diariamente como deve ser. Então, come diariamente coisas importantes, né? Tem Porque uma os alimentação radicais equilibrada. livres também são inimigos dos cosméticos, né? Os cosméticos Sim. também atuam Nos radicais nos radicais- livres. assim como a alimentação. Por isso que essa união é muito importante, Sim, né? sem dúvida. Agora, essa questão da disciplina é muito importante, porque, por exemplo, tem gente que, você deve ouvir muito isso, eu esqueço, eu não passo filtro solar todo dia, porque eu esqueço, aí eu passo um dia sim, um dia não, ou Sim. não sei o que. Alimentação é a mesma coisa, quer dizer, se você não tem, na maioria do dia, né, na sua rotina, alimentos mais saudáveis, então, que a gente colocou frutas, vegetais, legumes, verduras, quer dizer, isso você come de vez em quando, também você não vai ter um resultado tão eficiente. É a mesma né? coisa na pele, você precisa usar o filtro solar, porque a gente está falando também de a parte de fotoenvelhecimento, né? Que é a nossa exposição solar, então o protetor solar só é primordial, não só quando você estiver na rua, tudo, mas também dentro de casa. A nossa luz, a luz atrapalha muito na parte de fotoenvelhecimento. Então, assim, a gente precisa ter uma disciplina, um foco. Se é esse o seu objetivo, você precisa ter uma coisa regrada, né? E a gente falou até no programa passado com o Dr. Claudinei que
a gente também precisa cuidar da pele não só pelo envelhecimento, pela questão do pela câncer questão de saúde, também, de exatamente. saúde, que é muito Prevenção. importante. Exatamente. E o suco detox tem a ver com oxidante? Não, ele Com a até palavra? tem, ele até tem O a ox ver. no final porque ou não? Não. Não tem na nada a verdade, ver. não nesse sentido, né? Assim, mas o suco detox que a gente fala, ele não deixa de ter antioxidantes, né? Mas ele não foi composição. feito para combater os radicais livres, ele não é necessariamente para desintoxicar, entre aspas. Então, daí entra essa outra questão. Desintoxicar, na verdade, o nosso organismo faz o processo de desintoxicação, né? O suco detox, ele veio muito como a meu ver, como um marketing, assim. Sim. Para expor um produto e tal. Agora, claro, o suco detox, se você for pensar, é que depende, tem vários sucos detox, né? Depende da composição que a gente mas utiliza. Muita gente chama de suco detox, um abacaxi com couve, gengibre e limão. E Por não exemplo, é detox? um suco detox. Sim, ele não deixa de ser. Sim, tá. Mas aí também a gente tem um suco detox, por exemplo, com melão, água de coco, espinafre. Então, você percebe que são composições diferentes e que não deixam de ser detox nesse sentido. Porque a gente usa frutas, legumes crus, que aí são melhor absorvidos, inclusive pelo organismo. E nutricionalmente falando, a gente, por exemplo, quando a gente come uma salada ou um legume cru, a gente tem muito mais substâncias ativas e antioxidantes do que quando a gente refoga ou cozinha, porque a gente perde um pouco essas substâncias. Claro, né? claro. Então, claro isso que... é importante para o pessoal de Exatamente. casa, né? Exatamente. Entender. Claro que esses sucos, eles não deixam de ajudar o processo que o próprio organismo faz. Mas dizer que eles são responsáveis por isso sozinhos, não exatamente, entendeu? Não adianta a pessoa tomar um suco detox e continuar com uma alimentação que não é Exatamente. Então, saudável. é aquela Eu vejo história. receita de suco detox até com refrigerante. Isso, Fala, então. eu não Mas tô pra entendendo. você ver como fica Por que tudo que é muito o refrigerante? perdido. Claro que é o refrigerante diet. Mas não Mas não interessa, existe. não existe Aonde isso. que o refrigerante cabe num suco detox? Não cabe, não cabe. Não cabe. É aí que tá, entendeu? Você percebe que que as informações são todas cruzadas e muitas vezes erradas, né? Muito. Agora, claro, é isso que eu tô dizendo. Eles dão esse nome de detox pelo auxílio que ele faz ao corpo, ao próprio processo do corpo, uma vez que esse indivíduo também tem um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, pratica uma atividade física Ótimo. diária ou, enfim, 3 vezes por semana, mas aí existe um equilíbrio, entendeu? E a gente tem os sucos antioxidantes também, assim como são chamados detox, tem os antioxidantes, que também possuem alimentos que nutricionalmente têm essas substâncias que combatem os radicais livres, né? Perfeito. Rafaela, quais são os tratamentos anti-envelhecimento que vocês têm lá na clínica? Então, a gente... São específicos ou não? Na verdade, quando um paciente, um cliente chega na clínica, a gente faz essa avaliação criteriosa justamente para não só ver aquilo que incomoda ele, mas sim a questão saúde, né? Como que está a questão hormonal, a questão da medicação, né? Os medicamentos que eles estão tomando e também a questão da hidratação, que é extremamente importante, né? Para aí a partir dessa avaliação a gente conseguir desenvolver um tratamento adequado, né? De acordo com a idade. Então a gente utiliza os dermocosméticos, né? Agora foi o que a gente conversou, a gente está usando muito dermocosmético com fator de crescimento, porque ele não só melhora a pele, mas tem alguns fatores de crescimento específicos que ajudam no crescimento capilar, né? Que ajuda nas sequelas de acne, né? Então a gente precisa realmente dessa avaliação criteriosa para montar o tratamento ideal, que inclui não só o cosmético, como também alguns aparelhos lá da clínica, o laser, a radiofrequência, que é excelente para estimular as fibras colágenas, Para as ruguinhas. para as rugas, né? Esse equipamento, Todo mundo adora, atua, né? ele Vamos falar a atua verdade, na que parte coisa de boa. flacidez, né? Então é muito bacana, mas precisa realmente de uma avaliação para você poder montar um tratamento adequado, né? Não existe assim aquela receitinha de bolo,
né, aquele pacotão, ai, quantas sessões, né, que pacote que eu vou fazer, depende de pele para pele, tanto Da do resposta, corpo, da né? resposta do organismo, né, da Por isso que é alimentação. importante a consulta com uma nutricionista, com um profissional da saúde, vá até a clínica, realmente se informe e veja qual é o melhor tratamento. Não vai pegar nenhuma receitinha no Google e achar que aquela receita vai mudar a sua E é vida sempre a ou coisa mudar que o a seu gente futuro. fala, individualizada e personalizada. É isso que é Personalizada. importante. Meninas, agradeço a presença de vocês, realmente foi um bate-papo muito gostoso, esclarecedor. E a gente finaliza aqui mostrando para vocês, eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, que é a linha Livre da Predileta. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho e a ervilha livre de adição de sódio, açúcar, conservante e são ricos em fibra. Pessoal, é só o milho dentro dessa latinha aqui, ó. Milho e água. O ketchup também é livre de adição de açúcar, gordura, sódio, super saboroso, com apenas 13 calorias por porção, para dar mais sabor ao seu lanche e ficar livre de culpa. E o tradicional extrato de tomate e molho também é livre de adição de açúcar, gordura e sódio, com apenas 22 calorias por porção. Se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. E eu aguardo vocês aqui toda quarta-feira às 2 da tarde e todo sábado às 6h30. A gente se vê!